Mas agora, eu quero falar um pouquinho sobre as movimentações políticas que já tratamos ao longo dessa edição do Jornal Jovem Pan. Falamos da viagem de Lula para o encontro com líderes da União Europeia. No retorno, ele passou pela África e teve aquela fala que gerou bastante polêmica sobre uma profunda gratidão pelo trabalho, dos 350 anos de escravidão aqui no Brasil. Quero falar um pouquinho também sobre reforma ministerial, sobre a fala de Lula rebatendo também o discurso de Gabriel Boric, líder chileno. Para isso, eu vou receber o cientista político Cristiano Noronha, que é vice-presidente da consultoria Arco Advice. Cristiano, você já percebeu que eu joguei o cardápio aí para você e ele é intenso, mas eu tenho certeza que você tem qualidade e muito conteúdo e repertório para a gente poder tratar de todos eles. Eu gostaria de começar falando contigo sobre a fala de Lula em relação aos 350 anos de escravidão e essa profunda gratidão que ele demonstrou ao lado do premier de Cabo Verde, ao lado do premier africano, para falar sobre isso. Essa fala acabou se sobrepondo, inclusive, à possibilidade de Lula expandir as relações comerciais com o continente africano. Muito boa noite para você. Boa noite, Evandro. Um prazer estar aqui com vocês. Boa noite também a todos que estão assistindo a Jovem Pan. Bom, Evandro, sem dúvida nenhuma, a frase é uma frase de efeito, né? Que, obviamente, que há ligações muito fortes entre Brasil e o continente africano por toda a história, entre o país e o continente africano. A gente tem aqui estados com o país inteiro, mas especificamente alguns estados com uma cultura afro bastante forte, bastante presente. Então, agora, é uma frase que eu acredito eu não caber nesse momento, né? Existem questões muito fortes, inclusive do país poder ajudar economicamente a África, ter uma agenda de investimento mais forte, uma agenda de desenvolvimento, não apenas no campo ambiental, no campo social, mas também de direitos humanos em relação à África. E esse tipo de frase, ela é uma frase de efeito, mas que eu acredito um pouco desconectada, vamos dizer assim, da relação que o país precisa ter, estabelecer, desenvolver, intensificar com o continente africano. Como eu disse, há muitas conexões. O Lula, que inclusive tem, durante os 2 primeiros mandatos dele, né, teve uma relação muito forte com o continente africano, inclusive estimulando empresas brasileiras a investir no continente, levar desenvolvimento. Então, eu acho que esse tipo de exaltação, ela acaba ofuscando muito essa relação, essa possibilidade de estabelecer vamos dizer assim, uma parceria e uma convivência de mais alto nível e colocar, de fato, o que importa na agenda, né? Então, acho que, de fato, não foi uma frase muito feliz, que ofusca, assim como foi também a fala do Lula, por exemplo, em relação ao presidente do Chile também, com a relação, com a questão da Ucrânia e a Rússia, né? Então, são frases, assim, de efeito e que eu acho que acaba roubando muito a cena e tirando o brilho que poderia ter esse tipo de participação do Brasil nesses fóruns internacionais. Cristiano, você acha que Lula erra, então, ao chamar Gabriel Boric de apressado, de sedento, né? Ele usou o termo sequioso, mas que significa sedento. E, por outro lado, você acredita que, assim como menciona Gabriel Boric, os países da América Latina, eles precisam se posicionar de uma maneira mais enfática sobre o conflito que a gente acompanha na Ucrânia há tanto tempo?
Olha, a gente veja que nos últimos anos a esquerda brasileira passou a defender muito e alegar que também nossa democracia pressionando que era preciso fortalecer a democracia, proteger as instituições democráticas no país. Então, o que se aplica aqui se aplica também em outras nações, né? Então, é a questão, por exemplo, também da Venezuela, onde o país tem aquela recepção, por exemplo, feita, acabou também repercutindo negativamente junto a outros países, inclusive da América Latina, não apenas em outros países do mundo, mas especialmente na América Latina. Então, e essa postura do presidente acaba, sim, de certa forma, criando uma grande, vamos dizer assim, falta ou sem a esquerda, basicamente o PT, ele não sabe lidar com com questões de velhos dogmas de uma esquerda que já, de certa forma, está ultrapassada. Então, é uma esquerda antiga. Que ainda não se atualizou para os problemas mundiais, para a nova geopolítica que acontece no mundo. Então, ainda está amarrado em alguns aliados estratégicos do passado. Então, o presidente também não foi uma frase feliz, em relação a essa questão em relação ao Chile, do presidente. O presidente parece, no tom, né, de dizer da juventude do presidente, acaba retirando dele, esse acaba sendo o impacto que tem, retirando dele a legitimidade. Ele é um presidente da República também, eleito de uma forma democrática, e está se posicionando claramente sobre um conflito internacional. Então, assim como Lula defende que se respeite o processo democrático em determinados países, é também preciso respeitar as opiniões de outros presidentes em relação a esse tipo de conflito internacional. Então, acho que foi uma fala realmente inadequada. Cristiano, antes da gente seguir para o próximo assunto, eu quero dar meu boa noite a toda a rede Jovem Pan de rádio que se junta a nós agora, o pessoal que estava aí acompanhando a Voz do Brasil e que então nos ajuda a unificar a nossa programação. Nós estamos conversando com o cientista político Cristiano Noronha, que é vice-presidente da consultoria Arco Advice, para falar um pouco sobre esses movimentos políticos hoje. Mencionamos a questão de Lula em relação à África, né? Ele dizendo ali que tem profunda gratidão por tudo que a África fez nos 350 anos de escravidão aqui no Brasil. Falamos um pouco também sobre a menção de Lula ao presidente chileno Gabriel Boric. E agora, Cristiano, eu queria tocar no assunto da possível reforma ministerial. A gente sabe que é muito importante que haja uma articulação política para que o governo consiga implantar e colocar em discussão aquilo que ele acredita importante para o país. Mas nesse momento, Lula pisa em ovos ao abrir ou oferecer a possibilidade de abrir espaço para que partidos que ou estão independentes ou que poderiam representar até uma oposição passem a fazer parte, e justamente com a saída daqueles que estavam com o governo desde o começo e que ocupam esses cargos até de uma forma honrosa, assim, anunciada por Lula lá atrás? Olha, o Lula, quando ele foi eleito, quando foram abertas as urnas, né, houve até uma reação positiva por parte do mercado no dia seguinte ao primeiro turno, porque verificou-se que a quantidade de parlamentares que foram eleitos pelos partidos que apoiaram a coligação, que estavam na coligação que elegeu o presidente Lula, ela era inferior numericamente, e os partidos classificados como centro, de centro-direita, acabaram elegendo a maioria no Congresso Nacional. Os partidos que apoiaram Lula somavam 130 deputados e apenas 15 senadores. Então, claramente, o Lula precisava construir uma maioria no Congresso Nacional.
A partir disso, ele chamou o MDB, chamou a União Brasil, o PSD e o PDT, partidos que tinham optado por outro caminho na eleição presidencial, mas que acabaram se aproximando do presidente da montagem do governo, querendo fazer parte do governo. Essa base ampliou. Ficaram ali cerca de 280 deputados e 50 senadores, mas isso só no papel, porque na prática não foi isso que se verificou. O governo teve enorme dificuldade em apoiar projetos relevantes. O Congresso encaminhou diversas mensagens ao Congresso dizendo que não concordava com a agenda e que, como o Congresso tem uma vocação governista, acabou apoiando determinadas matérias para dizer, olha, com a gente vai ficar mais fácil. Então, o governo tem uma agenda, Evandro, muito difícil no segundo semestre. Precisa votar a reforma tributária, precisa concluir a votação do projeto de lei do CARF no Senado, marco de garantias, tem projeto de imposto de renda que vai ser encaminhado também no segundo semestre, o orçamento, PPA, enfim, a agenda vai ficar ainda mais complexa. Então, o presidente Lula precisa ampliar o espaço dele. E é isso que ele está tentando fazer. Abrir espaço, retirar espaço de outros aliados. Naturalmente, o PT tem mais espaço, então pode ser que acabe tendo o PT que ceder esse espaço para esses chamados partidos do Centrão, para acomodar e aumentar essa base no Congresso Nacional. Okay. Sem isso, o presidente vai ter dificuldade de andar nessa agenda que é tão desafiadora para o segundo semestre. Agora, Cristiano, ainda nesse assunto, o presidente Lula está prometendo blindar pastas importantes, ou uma das mais importantes, que é a saúde, que hoje tem Nízia Trindade à frente, que é considerada aí uma ministra técnica. Você acredita que ele conseguirá, de fato, segurar esses ministérios que têm uma verba maior, né? E oferecer apenas aqueles ministérios do meio, como a gente costuma falar, que são aqueles que têm verbas menores e que teriam também menor relevância diante daquilo que a população precisa? Olha, existem alguns ministérios símbolo, né? Por exemplo, o Ministério do Desenvolvimento Social. É pouco provável, a gente pode ter ali uma mudança, mas não necessariamente vai ser entregue para esses partidos, porque é um ministério simbólico, é um ministério relevante, com uma imensa capilaridade e responsável por um programa social muito forte, que é o Bolsa Família. Exatamente. Então, ainda que haja alguma mudança, muito provavelmente não irá para esses partidos, né? O Ministério da Saúde, igualmente. Então, eu acho que também não necessariamente vai haver mudança nesses ministérios. Existem outras pastas, como o Ministério da Ciência e Tecnologia, Ministério de Portos e Aeroportos, Ministério do Esporte, que eventualmente poderia ser utilizado nesse primeiro arranjo. Isso não significa, Evandro, que necessariamente esses partidos vão ficar satisfeitos por todo o mandato. Isso pode ser aceito, vamos dizer assim, como uma porta de entrada. Aí, depois que você já está lá, aí você pode acabar conhecendo outros cômodos, vamos dizer assim, da casa, né? Cristiano Noronha, cientista político, vice-presidente da consultoria Arco Advice, muito obrigado pelas informações, por debater tantos assuntos que são importantes para a nossa política. Até a próxima. Até a próxima, um prazer estar aqui com vocês. Boa noite.